Bom dia, turma. Este é o vídeo 1 de resolução de exercícios de canais. Existem basicamente dois tipos de problemas que a gente vai se deparar na hidráulica, né? Problemas envolvendo canais. O primeiro tipo, que é similar a esse que a gente vai resolver, na verdade esse aqui é um exemplo típico desse primeiro tipo de problema, é aquele em que a gente quer determinar a vazão. Então é um problema mais simples de ser resolvido. A minha incógnita, né, do problema é a vazão, ou a velocidade média do canal. E por que ele é simples de ser resolvido? Porque para esse tipo de problema, eu conheço a priori as características geométricas do meu canal e eu sei a profundidade do escoamento. Então isso facilita bastante porque a gente vai basicamente aplicar a equação de Manning, né, considerando que aqui ocorre o escoamento em regime permanente e uniforme, certo? Então, um ponto importante de ser lembrado antes de aplicar a equação de Manning. E, portanto, não tem muito segredo, não tem muita dificuldade. Na verdade, o trabalho que esse tipo de problema fornece é você obter todos os parâmetros geométricos e aplicar a equação. O segundo tipo de problema ele é um pouco mais complexo, porque você não conhece a profundidade do escoamento. Nesse segundo tipo de problema, geralmente o que você quer saber é a altura de escoamento para poder veicular uma certa vazão que eu conheço. Então a vazão é conhecida e eu quero saber qual vai ser o nível de água no canal. Só que não apenas isso. Nesse segundo tipo de problema, eu não conheço as características geométricas. Eu não sei qual é a minha largura na base no topo, não sei qual é a largura inferior, ou seja, eu preciso dimensionar um canal. Então, para esse segundo tipo de problema, a gente vai fazer no segundo vídeo. É um pouco mais trabalhoso, porque envolve um processo de tentativa e erro. Mas como por enquanto a gente está preocupado com um caso mais simples, então eu vou deixar isso aqui de lado e vamos tratar desse caso em questão. Eu vou ler para vocês o enunciado desse problema. Ele vai estar disponível num PDF lá no Siga, ok? E aí depois vocês podem ler com bastante calma e tentar refazer o exercício. Então diz assim: determinar a velocidade média de escoamento e a velocidade e a vazão de um canal trapezoidal de irrigação com as seguintes características: inclinação dos taludes, 1 metro de vertical para 1,5 m na horizontal, declividade do canal, 1 metro para cada 1.500 metros, ou seja, 1 metro na vertical para 1.500 metros na longitudinal, no sentido do escoamento, largura de fundo, 3,5 metros, profundidade de escoamento, 1,2 metros. E ele pede para considerar duas situações. Primeira situação, paredes de terra. Canal de paredes de terra, reto, uniforme e limpo. E na condição B, canal com paredes revestidas de concreto bem acabado. A primeira coisa que eu vou fazer nesse problema é elencar os dados, né? Então ele me forneceu inclinação do canal, largura de fundo, profundidade do escoamento. Na minha equação, a equação de Manning, eu tenho declividade, já foi um dado do problema, só que eu não conheço área do escoamento, raio hidráulico e preciso determinar também o coeficiente de rugosidade. Um detalhe aqui importante é que a gente precisa deixar isso daqui na forma correta para entrar aqui na equação. Então eu vou dividir 1 por 1.500 para ter o resultado em metros por metro, e não 1 para 1.000 ou para um certo valor. Quando eu faço isso, né, divido 1 por 1.500, eu vou obter o valor de 0,000, mais um zero aqui, 67 metros por metro. Então esse é o valor que eu vou inserir na minha equação de Manning. Em seguida, a gente precisa determinar área e raio hidráulico. Para calcular a área, vocês podem utilizar diretamente aquela equação que eu forneci nos slides. Agora, por que eu não vou fazer dessa forma, nesse exemplo, né? Eu acho importante a gente entender como que é feito o cálculo, né, na ausência de fórmulas, né, sem precisar depender de decorar fórmulas, porque eventualmente a gente pode simplesmente esquecer essa fórmula, certo? Eu mesmo, agora no momento, eu não me recordo daquela equação, então eu vou deixar de fazer o problema por causa disso? Não vou. Eu vou determinar, né, conhecendo a geometria do meu canal, sabendo que é um trapézio, eu consigo determinar essa área.
Então, olha só. Primeira coisa que eu preciso determinar é a largura do topo, né? Porque eu sei que a área do trapézio ela é dada por base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Percebam que no nosso problema, qual é a altura do trapézio? É a profundidade do escoamento. Então, em vez de H, eu vou escrever aqui Y. Ok. Como é que eu determino meu B? O Bzão, ele vai ser o quê? Vai ser o Bzinho. Eu vou fazer assim, eu vou dividir em duas partes. Então, aqui eu tenho Bzinho e aqui eu tenho, vou chamar de X. X de um lado, X do outro. Então, eu posso calcular o Bzão a partir do Bzinho, né, conhecendo essas declividades e sabendo quanto que eu tenho de profundidade. O meu Bzão, então, ele vai ser dado por Bzinho mais 2x. Então eu preciso agora determinar quem? O meu x, porque o Bzinho eu já conheço. Como é que eu determino esse x? Aqui eu posso aplicar uma regra de 3 simples. Vejam bem, para cada 1 metro de profundidade, eu tenho 1,5 metro na horizontal. Então eu vou analisar somente esse pedaço aqui. Vou pegar isso daqui e vou olhar com calma, em detalhe. Então, eu tenho aqui o seguinte, ó, um triângulo. Eu tenho um triângulo em que eu tenho uma certa altura, no caso aqui a profundidade do canal, 1,2, e eu tenho uma certa largura, que é o que eu quero determinar, que é o meu x. E aqui eu posso fazer um cálculo de semelhança de triângulo. Que semelhança é essa? Eu sei que se eu andar 1,5 metro, eu vou ter subido 1. Ou seja, existe uma relação aqui, ó, 1 para 1,5, 1,2 para x. Ou x para 1,2, x está para 1,2, assim como 1,5 está para 1. Portanto, o x vai ser simplesmente 1,5 vezes 1,2, que dá 1,8. Ok? Muito bem, então agora eu posso calcular meu Bzão. Meu Bzão vai ser Bzinho, 3,5, mais 2 vezes 1,8. 2 vezes 1,8 dá 3,6, mais 3,5, 3 com 3, 6, 7,1. Se minhas contas estiverem corretas, deve ser isso que a gente vai obter, 7,1. 2 vezes 1, isso aqui dá 3,6, 8 com 8, 16, isso, 3,6. 6 com 5 vai para 11, sobra 1, 4, com 3, 7. Ok, então 7,1 metro para o meu Bzão. Muito bem. Então, na sequência, o que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou liberar aqui um pouco de espaço. Vou apagar aqui em cima. Como a gente já escreveu isso daqui, eu vou apagar aqui um pouquinho para liberar esse espaço. Ok. Então, quem é que vai ser minha área? Aplicar a equação do trapézio. Área igual base maior, 7,1, mais base menor, 3,5, vezes altura, 1,2, dividido por 2. Isso daqui vai me dar uma área de escoamento igual a 6,36 metros quadrados. Além disso, eu preciso também calcular o perímetro molhado. Lembrando que perímetro molhado é aquela área, aquela distância, né, vamos chamar de perímetro mesmo, da minha seção que está em contato com a água, né? Que existe a interface entre parede do canal e água. Ou seja, vai ser
esse perímetro que eu estou destacando aqui em vermelho, ok? Então, bom, a primeira parte do perímetro é muito fácil, né? Já está aqui direto, que é a própria base. Só que existe um outro comprimento que é a parede inclinada do canal. E aí, novamente, a gente vai recordar um pouquinho de geometria. Então, eu vou colocar aqui cálculo do perímetro molhado. Então, novamente, eu vou recorrer à minha parede do canal, aquele triângulo que eu havia desenhado. O meu X agora, né, é a minha hipotenusa desse triângulo. Eu vou chamar aqui de H de hipotenusa. Ou melhor, né, para não confundir com H de profundidade, vamos chamar isso daqui de T de talude. Aqui eu já tenho determinado, era aquele meu X, que a gente viu que vale, onde está ele? 1,8. E eu tenho a altura aqui de 1,2. Bom, o que é que eu vou fazer? Aplicar Pitágoras. Então, t ao quadrado é igual a 1,2 ao quadrado mais 1,8 ao quadrado. Bom, para fazer esse cálculo, eu vou recorrer aqui à ajuda dos universitários. Vou pegar aqui o meu computador, a calculadora, e fazer essa conta. Enquanto o computador liga, vamos adiante. Então, aqui eu vou ter t igual a raiz quadrada de 1,2 ao quadrado, 12 ao quadrado é 144, então 1,2 ao quadrado vai ser 1,44. 1,44. E 1,8 ao quadrado, vamos ver aqui, esse aí eu não sei de cabeça. A gente vai ter 1,8 ao quadrado. Vamos, computador, me ajude. Enquanto ele calcula lá, na verdade está iniciando ainda. Bom. Então, vai dar 3,24. 1,8 ao quadrado, 3,24. Quando eu extraio essa raiz, eu vou ter 8, 3,24 mais 1,44 dá 4,68 e a raiz quadrada disso vai dar 2,16. Então, o meu talude ele tem 2,16 metros de comprimento. O meu perímetro vai ser dado por quem? A base no fundo, 3,5, mais 2 vezes isso daqui. 2 vezes por quê? Porque eu tenho o talude de um lado e o talude do outro. Então, 2 vezes 2,16 dá 4,32 e mais 3,5 vai me dar 7,82. Então, perímetro 7,82 metros, aproximadamente 8,3. Agora, conhecendo a área e o perímetro, eu posso calcular o raio hidráulico. Lembrando que raio hidráulico é área molhada sobre perímetro molhado. Isso daqui vai me dar um valor de 0,81. Então, tenho esse raio hidráulico, 0,81. E aí, agora, o que é que eu preciso fazer? Eu já tenho todas as informações que eu preciso, exceto o N, para calcular, aplicar a equação de Manning. Eu conheço a área, conheço o raio hidráulico, conheço declividade, falta o N. Bom, para isso, a gente vai recorrer a tabelas. Então, a gente comentou isso no vídeo, né? Nos livros de hidráulica, vocês vão encontrar tabelas que mostram valores de coeficiente de rugosidade em função do tipo de canal. Aqui, tenho como exemplo, né, no livro de hidráulica agrícola, do professor José Giannini. Então, tem vários tipos de paredes, de revestimento, né, de materiais de revestimento de canais e os valores de N correspondentes. Então, se a gente procurar nessa tabela, né, o primeiro tipo de paredes em terra, a gente vai obter um valor de 0,018. Aqui, canal, não sei se vai dar para ler, é um pouco pequeno, né? Canal escavado em terra, reto, uniforme, limpo. Então, valor médio de 0,018.
Então, agora sim, eu também já posso dizer que eu conheço o N, o fator, né, o coeficiente de rugosidade. E agora eu vou aplicar diretamente os valores que eu obtive nessa equação. Então, eu tenho uma área de 6,36, eu tenho um raio hidráulico de 0,81 elevado a 2/3, né? Vamos ajeitar aqui um pouquinho, elevado a 2/3, e a declividade elevado a 1,5. Dá para apagar isso daqui. A declividade do canal 0,00067, que a gente tinha calculado anteriormente, elevado a 1,5. E o N, conforme eu mencionei ainda há pouco, o valor de 0,018. Aplicando resolvendo, né, essa equação aqui, eu vou obter uma vazão de 7,95 metros cúbicos. 7,95 metros cúbicos por segundo. Ok? Então, isso para o primeiro letra A, né? Então, letra A está resolvido. Vazão de 7,95. Por falta de espaço, eu vou deixar sem a unidade, né? Mas lembre-se que os resultados devem ser sempre apresentados com unidade. Letra B, eu tenho o canal em concreto. Para isso, novamente, vou recorrer à tabela. Livro de hidráulica. Qualquer livro de hidráulica vai ter essa tabela. E aí eu vou encontrar, da mesma forma, né, buscando pelo tipo de revestimento, eu vou encontrar um coeficiente N igual a 0,013. Então, para canal em concreto, eu vou ter, deixa eu apagar aqui para liberar um pouquinho de espaço, eu vou ter um N de 0,013. Como a gente já não precisa mais disso, vou apagar. Então, na condição B, eu vou ter um N de 0,013. Só confirmando aqui, 0,013, ok. E aí vou aplicar novamente a equação. Vazão 1 sobre 0,013, área 6,36 elevado vezes raio hidráulico de 0,81 elevado a 2/3 vezes 0,000, esse é o número grande, hein? 0,0067 elevado a 1 sobre 2. Isso daqui vai me dar uma vazão igual a 11 metros cúbicos. Metros cúbicos por segundo. Muito bem. Então, o que é que falta agora? É a gente determinar as velocidades médias. A gente precisa determinar a velocidade média para cada um desses tipos de escoamento. Como é que eu determino velocidade? Equação da continuidade. A gente sabe que vazão é velocidade média vezes área. Então, vou apagar aqui. Pela equação da continuidade, eu sei que vazão é velocidade média vezes área. Para a condição A, eu tenho uma vazão de 7,95. 7,95 igual a velocidade, que é o que eu quero determinar, vezes a área. A área é 6,36. Isso daqui vai me dar uma velocidade média, está calculado aqui, 1,25 metros por segundo. Na situação B, eu vou ter uma vazão de 11 metros cúbicos igual a velocidade média vezes a mesma área, 6,36. Isso vai me dar uma velocidade de 1,73 metros por segundo. Então, além de observar, né, verificar o cálculo, né, ter certeza que está tudo certo, é importante a gente entender, perceber, né, a consequência, a implicação de se alterar o coeficiente de rugosidade. Então, no primeiro exemplo, né, a gente tinha uma parede em terra, que tinha um N de 0,018. Quando eu troco por concreto, o meu N baixa. Qual é a consequência disso? Maiores velocidades,
maiores vazões. De 7,95, né, para o canal em terra, a gente passou para 11 no canal em concreto. Então percebam o efeito, né, que isso traz, né, na prática. Se você pretende conduzir uma certa vazão no canal e você observa que um canal com um N maior, ou seja, com mais rugosidade, não está dando conta do recado, por quê? Porque não está transmitindo a vazão que você gostaria, e não está transmitindo por quê? Porque a velocidade acaba sendo menor porque você tem mais resistência das paredes. Você tem mais, assim, mais resistência ao escoamento. Então, quando você diminui esse atrito, evidentemente que você vai favorecer o escoamento, ele vai deslizar mais facilmente no canal e você vai atingir maiores velocidades, vai obter uma vazão maior. Então é interessante a gente perceber essa implicação, né, do tipo de material na vazão que pode ser conduzida por um canal que, né, percebam, né, notem que tem as mesmas características geométricas. Aqui, letra A e B, eu alterei apenas o revestimento das paredes. A geometria ela continua sendo a mesma. Eu tenho a mesma altura, tenho a mesma largura de fundo, etc, etc. A única coisa que mudou foi o material, tá certo? Bom, então, como vocês podem ver, esse tipo de problema, né, resolvido de forma bem direta, é um problema mais de geometria do que de hidráulica, digamos assim. Vocês poderiam resolver mais rapidamente se aplicassem diretamente aquelas equações que a gente viu nos slides. Eu preferi fazer esse caminho um pouco mais longo, apenas para deixar bem claro, né, como é que a gente resolve o problema sem ficar na dependência de decorar também aquelas equações, né? Uma vez que a gente vai ter que eventualmente memorizar essa equação de Manning, né, para não precisar toda vez recorrer ao livro. Então, assistam o próximo vídeo, a gente vai ter a resolução de um outro problema um pouco mais complexo, ok? Bons estudos!